Segunda Timóteo 4:11, ao vivo. Esperando Marcela entrar, todo mundo ao vivo aí. Olá, olá, galerinha do bem. Tudo bom, tudo bom, tudo bom? Boa tarde. Ao vivo exatamente 12:05. Almoço direto do trono de Deus, né? Vamos lá, chamando a galerinha, esperando Marcela entrar, pontualmente 12:05, né? Que Deus abençoe cada um de nós. E hoje a gente vai falar Atos em Atos, 28 atos aí. Marcelo entrando, bora Marcelo, bora Marcelo, bora Marcelo. E aí, Marcelo, querido? Quanto tempo, meu Deus! Muito bom te ver, muito bom estar com você, né? Você é rindo do que mesmo, que eu não sei? Qual é o capítulo de hoje? 15. 28 atos em Atos, 15. Você achou que eu tava perdida? Foi isso que você tá rindo? Não sei. Não? Ah, então tá bom, menos mal, né? 12:05 pontualmente, né? Isso aí. Ó, o pessoal entrando. É isso aí, galerinha. Né? Senhor abençoando aí, né? Exatamente, exatamente. Cláudia, eu vou te falar uma coisa, viu, velho? Claro, querido. Que vida extraordinária é essa, viu? Não Olha, é? que vida extraordinária é essa. Eu fui ver o Sam agora de manhã. Foi. Antes de você falar do sonho, eu tava assistindo um vídeo de um cara que tava contando o quanto ele enrolava assim para lavar o banheiro. Só que eu não vi a parte que ele conta que ele fazia, molhava o papel assim. Ele contou? É, eu que pulei essa parte então. Poxa, Quer então dizer para assim, de pular o meu vídeo. banheiro cheio de papel higiênico espalhado. Eu falei assim, sim, por que mesmo que ficava cheio de papel higiênico espalhado? Era um cara que pegava assim as bolinhas e tum, né? Então, Aham. pare de pular meu vídeo, que é feio. Ficou feio agora. E a mãe aqui já falou. Timóteo, eu esqueci, Timóteo 2:11, eu acho que é isso. Timóteo 2:11, deixa eu achar, Timóteo 2:11. Você assistiu onde? Oi? Você assistiu onde? Com a minha mãe. No Porque não tem YouTube? eu aí, né? Eu vou assistir do meu de novo. Não, eu digo porque não, tá no Instagram? Você mandou pra família. Ah, então é no YouTube. É, não tá no Instagram, não. Nem o de ontem, nem o de hoje. Tá no YouTube. Por quê? Porque o Instagram, ele resolveu não cooperar comigo, velho. Esse povo, eu não vou me estressar, não vou me estressar, não vou. Não, não se estressa, não se estressa, não se Eu sou um estressa. Pra cara quê, super né? tranquilo. Pergunte pra minha esposa Ó, aqui. tá vendo? No capítulo de hoje a gente vai falar exatamente sobre estresse, né? O povo se estressou 2 vezes no capítulo de hoje, você viu? Qual é o capítulo de hoje que você viu, leu? 15, não é isso? Tô perdida? Ó, Eu não. pra gente fazer a transmissão ao vivo, tem que baixar um aplicativo, um streaming de vídeo. Quando a gente fizer o nosso alinhamento, Né? Eu acho, não ao vivo aí, ó. Até a Verônica falou assim, não ao vivo, né? Aí, a Verônica tava falando aí atrás, eu ouvi. Isso aí, vamos lá, Verônica, fala mesmo. vamos nessa. Uhum. Eu acho que é 2:11, Timóteo 2:11, eu acho. Né? É, eu Não, tô a gente está procurando lendo aqui. Atos, Cláudio. Eu sei, mas é que tem um negócio aqui importante para falar de Atos em Timóteo 2:11. Marquei. Então vamos voltar para Atos. Eu vou falar um pouquinho de Colossenses também, hoje. Então Vamos, manda né? bala. Então Pode vamos. Não, deixa eu voltar aqui, que eu estava lá em Colossenses. Voltar para Atos 15.
Vamos lá, Atos 15, glória a Deus, aleluia. Sejam bem-vindos todos, a gente está no 15º ato de Atos 28, Atos em Atos, 5 minutos no ar já, né? Começamos aí pontualmente 12:05, né? E vamos lá. Controvérsias sobre a circuncisão dos gentios. Alguns indivíduos que desceram à Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido, da parte de Paulo e Barnabé, contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que eles dois e alguns outros entre eles iriam subir para Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. E surgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncisá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Olha, Juliana, bom almoço, Ju. Fala, querido, eu deixo você falar, porque minha mãe disse assim: Cláudia, deixa Marcelo falar. Isso tudo que você falou aí, você falou isso tudo aí, foi só até o versículo 5. Só até o versículo 5, você vê? E aí eu vou ler o 6 aqui. Então os apóstolos... Não, fala do versículo um pouquinho, não vai falar não? Vou. Não lê ainda não, fala. Eu quero ler só o 6. Me deixa ler tá só o 6. Obrigado, viu? Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. O que tem aí? O que foi? Tá bom, pode ler. A única coisa que eu vejo aí, Cláudia, é o seguinte: é que tem uma questão a ser resolvida, que é a questão da circuncisão. Você cortou os cabelos? Não, mas tá bonito, né? Tá. Eu tô igual Nazireu de Deus, eu não posso passar a faca nas cabeleiras. Então, olha só. Tem a questão, na verdade, são duas questões. A primeira é o desentendimento. Desentendimento eu vou falar um pouco mais lá. Se você quiser falar alguma coisa, do desentendimento aí dos irmãos. Mas eu acho que o que a gente precisa pontuar aí não é chave, não é uma chave. Na verdade, não existe. Não é uma chave. É a importância de entender o seguinte. Pode falar. Existe uma questão a ser resolvida, que é a questão da circuncisão. Certo? Sim. E um respeito muito grande pelos antigos, né? Pelos discípulos, por aqueles que estavam ali, né? Orientando. Então, assim, tudo bem, a gente não chegou a um consenso, volta lá em Jerusalém e pergunta para eles o que é certo e volta para cá e fala o que é verdade e a gente vai seguir. Então, há um respeito muito grande com relação a isso. Isso é muito bacana. Mas, assim, o que é muito interessante que eu vejo aí é o seguinte: a discussão era o seguinte, não era entre Barnabé e Paulo, não. A discussão é entre a igreja que estava acreditando que deveria circuncisar e Paulo e Barnabé não acreditavam que precisava mais circuncisar, né? E aí, o que acontece? O que eu acho muito, muito, muito interessante são esses dois pontos, né? Que é a questão do respeito. Respeito à liderança, né? Respeito... Porque, assim, Paulo era o 12º apóstolo, né? Muito bem claro isso. Não foi aquele, que eu até já esqueci o nome, que foi escolhido lá por Pedro. O 12º apóstolo é Paulo. Então, Paulo tem uma liderança ali, junto com Barnabé,
mas eles não passam por cima da autoridade da igreja, né? Dos discípulos, dos anciãos. Então, o que eles fazem? Eles retornam para saber Dos se patriarcas. verdadeiramente é dessa forma ou se não é, né? Então, eu acho isso muito bacana. É o primeiro ponto. E aí, depois tem o segundo ponto, que é muito bacana, mas só depois que vocês vão. Pode Legal. continuar, o 7. Posso mandar bala aqui? Eu leio ou você lê? Pode ler, pode ler. Certo. Olha só. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: Irmãos, você que desde há muito Deus me escolheu entre vocês. Pedro, certo? Desde há Sim. muito Deus me escolheu entre vocês, desde há muito Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. E Deus Dá que só uma conhece pausa aí nessa parte, só para lembrar do que ele está falando. Ele está falando daquele dia que ele foi chamado lá, né? E o Senhor leva ele até os gentios e ele fala da palavra de Deus e ali eles são batizados pelo Espírito Santo de Deus. É desse ponto que ele está falando. Só para lembrar isso. Pode continuar. E aí, e Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, conhecendo o Espírito Santo, e eles, como também o havia concedido a nós. Então, estabeleceu distinção alguma entre nós e eles. Oi? Oi, pode falar. Eu falei oi pro Francisco. Eu E fiquei sabendo que você não tá dodói. estabeleceu Saúde, viu? distinção alguma, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, porque vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós, mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. E aí eu paro Quer aí. falar? Quero. Então Tem pare. certeza que você quer falar? Eu tenho muito para falar, mas pode Olha falar, que só, o aí que depois eu falo. acontece? A gente tem uma questão a ser resolvida, que é a questão da circuncisão. E aí, o mais importante é: não há distinção nenhuma entre nós e eles. Não existe diferença nenhuma entre nós e eles, certo? Então ele reafirma o que o pai disse. O pai disse lá que somos co-herdeiros com Cristo e que após a morte de Jesus Cristo nós temos todos os direitos e precisamos reivindicar para nós esses direitos, certo? E aí ele diz assim, ó, purificando-lhes o coração por meio da fé. Então, o importante é a purificação do coração. Onde é que é o coração? O coração é o quê? O coração é onde A está... alma, né? Isso. A nossa A alma. alma. O Só que antes sopro. disso, ele fala uma coisa muito importante, né? Ele fala assim, ó. Pedro toma a palavra e ele fala o quê? Vocês sabem que desde muito Deus me escolheu entre vós para falar a palavra por intermédio para que ouvissem os gentios, né? Então, assim, eu fui escolhido para falar com os gentios. Não foi só para falar com vocês, certo? E fui escolhido por Deus. E ele dá um sinal que isso é verdade, né? Sempre Pedro comprovando isso. Como? Eles foram batizados pelo mesmo Espírito que nós somos batizados. Tem duas coisas importantes dentro desse processo. O primeiro é que Deus falou assim, Jesus Cristo fala ao Cole assim, Pedro, tu me amas? Aí ele fala assim, Senhor, tu sabes. Aí Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? E ele fala, Senhor, tu sabes. E aí, Pedro, tu me amas? Tu sabes. Apacenta as minhas ovelhas. E Aí ele o segundo momento, parabéns, Claudinho. E o o quê? segundo momento, e o segundo momento é quando Jesus Cristo fala que ele será a
pedra na qual edificarei a minha igreja. Então, por isso, essa plena convicção de Pedro de que ele foi escolhido para falar não só com aquele povo, mas com os gentios também. Continue. E aí, o que que acontece? Outra coisa importante que a gente vê nesse caminho também é o seguinte, é quando ele pega e fala assim, ó, por que vocês estão tentando a Deus, querendo colocar no ombro nosso, né, dos apóstolos, uma responsabilidade que nem os nossos ancestrais conseguiram, né, conquistar. Eles não conseguiram, eles não foram salvos pela lei, os nossos ancestrais. Então, como é que você quer colocar essa responsabilidade nos nossos ombros? Uma responsabilidade que Jesus Cristo já tirou dos nossos ombros, né? E aí ele fala assim, e aí ele reafirma que também os nossos ancestrais, eles seriam salvos pela graça, porque pela lei eles não conseguiriam ser salvos. Ele fala assim, eles esperavam a vinda do Cristo, o Messias que veio, né? Não é isso? E depois que o Messias veio, nós agora aguardamos o quê? A segunda vinda, que é o arrebatamento. Então, a partir daí, é pela graça, ele está dizendo, né? Sim. Antigamente, ninguém foi salvo pela lei. E você está colocando, querendo imputar isso que Jesus Cristo veio. Exatamente, isso é extraordinário. Jesus Cristo veio, tirou, e você quer imputar isso, essa responsabilidade da salvação nos nossos ombros de novo? Eu não posso aceitar isso. Entendeu? Quase falou, então, você está querendo muito agir interessante. Você está querendo agir como os fariseus e saduceus quando você faz isso. Ele quase que falou Exatamente. isso, entendeu? Porque Exatamente. é verdade, ele fala, eu não tinha parado para prestar atenção nessa parte que você está trazendo esse insight. Por isso que é bom fazer essas lives de 2, né? Porque olha só, ele fala sobre isso mesmo. Ele fala assim, ó, vocês sabem desde há muito, Paraná, ouve a palavra, conhece os corações de Deus, testemunho. Não, aqui. Ele fala que, por que você... Aqui, ó. Agora, pois, que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, né? Então, ele nem fala nós. justamente sobre isso. Ele fala, cara, você está pedindo para impor a lei e nós estamos debaixo da graça agora, meu irmão, né? Muito massa isso. Exatamente. Muito legal. E aí ele fala sobre a aliança da alma, né? Que a alma está com a alma. E a alma é o sangue. Onde é que está a alma? A alma está no sangue. E o sangue com sangue é justificados pelo sangue de Cristo, né? E ele fala justamente isso. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, assim como eles. Então ele fala que é por meio... Cara, é por meio da fé, purificando-lhes o coração. E o que purifica o coração? É o sangue. O sangue de quem que purifica? É a alma, né? Cara... E aí ele fala assim... E é fantástico porque Tiago entra logo em seguida e ele coloca assim, olha, e toda a multidão silenciou para ouvir quem? Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Então, assim, olha, o Senhor está curando, está sarando, está salvando os gentios. Não está salvando só os cristãos, né? Os judeus. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas como está escrito. Cumpridas estas coisas, voltarei a reedificar o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como as relações sexuais ilícitas,
da carne de animais sufocadas e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde o tempo antigo, o que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, o que ele está falando aí, Marcelo? Marcelo? Pode Eu tô falar. aqui, é porque eu mudei de áreas, Eu porque estou tava sendo cortando de gentil. novo. Não, pode mandar bala, Cláudia, que eu tô tentando Eu esfriar estou aqui sendo meu celular. gentil, entendeu? Entendi. Estou Mas mudando pode mandar bala. Você terminou de ler até qual? Até o 21? até o 21. No 20, então, assim, até o 21, o que ele está falando, né? O Tiago se levanta e fala assim, meus irmãos, prestem atenção, porque eles estavam insistindo, né, nessa reunião, não, tem que ser circuncidado, tem que ser não sei o quê. E ele fala, meus irmãos, prestem atenção no que está sendo dito, o Espírito Santo de Deus desceu aqui, mostrou a Pedro que a gente deveria, né, Simão, Pedro, Simão, que a gente deveria falar da palavra de Deus para todos os gentios, que não é só para mim, não é só para você. Vocês estão entendendo que quando Perfeito. Jesus Cristo. Oi? Quando Pode Jesus falar, Cristo Cláudia. veio, o véu foi rasgado, né? Que a palavra do Senhor quer que eles busquem ao Senhor. Não estão vendo aí o que Paulo e Barnabé estão falando a respeito do que aconteceu no caminho deles, né? E outra coisa, se você olhar a palavra de Deus lá no início, ela fala, lá em Salmos, quando ela revela o seguinte: diz o Senhor que fará essas coisas conhecidas desde os séculos, que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem, mas escrever-lhes, né? Não, perdão, é aquela parte que fala assim, desculpa, o 16. Cumpridas essas coisas, voltarei a reedificar o tabernáculo caído de Davi, e levantando-os de ruínas, o restaurarei, para que os demais homens, os demais, está escrito em Salmos, para que os demais homens busquem ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Então, Tiago fala assim, gente, isso aí não é de agora, não é agora, sabe? Deus está falando isso, que lá em Salmos, quando ele fala que vai restaurar o reino de Davi, entendeu? E vai transformar para que os demais homens escutem a palavra de Deus, inclusive os gentios. Então, não é uma coisa de agora, sabe? Vocês querem viver pela lei? Então, vamos voltar lá na lei, o que que a lei diz? O que os profetas estavam falando, o que Davi estava falando naquela época. Não é para viver por isso? Então, Jesus não veio? Então, a partir de agora, o tabernáculo de Davi não vai ser restaurado? Então, se ele vai ser restaurado, peraí, então não são todos os homens e os gentios também? Então, eles sempre se refutam na palavra de Deus, eles sempre buscam ali o que Deus está falando no Antigo. Eles fazem como Jesus, ele fala assim: eu não vim para não cumprir a lei, eu vim para que a lei seja cumprida em mim. Uhum. Legal. E é como você falou no anterior, né, Cláudia? Que assim, a lei ser cumprida em mim, mas assim, tipo, vamos com calma aí com esse lance de lei, porque nós estamos debaixo da graça, não significa que me dá direito Exatamente. a pecar, não significa que me dá direito a pecar, me dá direito a fazer as coisas erradas. Porém, eu preciso entender, não é também só o lance da oração, mas eu também preciso ter discernimento. Acho que é isso. A palavra é essa. É disso, a palavra eu acho que é essa. Eu acho que é essa a palavra. É ter discernimento daquilo. O que foi? É isso mesmo. É discernimento. Olha só. E aí o que acontece? Ele fala no 20 aí, Cláudia, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações do ídolos, bem como das imoralidade sexual, da carne dos animais sufocados do sangue. Então ele fala assim, tem coisa mais importante para a gente se preocupar. Sabe, ontem a gente estava falando que eles estavam querendo estavam querendo adorar a Paulo e Silas como deuses. E isso a gente precisa se preocupar. É isso que ele fala, né? Olha, se preocupe verdadeiramente com aquelas coisas que vão afastar do Espírito Santo. O que é a circuncisão?
O que é a circuncisão? A circuncisão, É uma demonstração ela de foi lá. separação. Era E só aliança, Exatamente. entendeu? Só que quando vem a graça, quando existe e vem a graça, ele fala A assim, aliança Abraão, passa a ser o sangue, né, de uau, Cristo. a minha Então, e aliança. a gente vê isso várias vezes, Marcelo. Desculpa. Pode Nada, falar. tranquilo, você é muito gentil, Claudinha. Manda bala. Então, a gente vê isso várias vezes. A aliança do Senhor, a gente vê lá no Éden, quando eles são expulsos, Deus refaz a aliança com eles, né? Dizendo, ó, vocês vão trabalhar e tudo mais, e agora a gente vai trabalhar aqui, vocês vão sacrificar e vai dar tudo certo. Depois ele refaz a aliança com Noé, né? Quando o povo começa a fazer coisas erradas, ele vai e coloca o arco da aliança para que as pessoas entendam. Aí depois ele faz uma outra aliança, que é a circuncisão. Então, agora é uma nova aliança. Qual é a nova aliança? A morte e ressurreição de Cristo, que é o sangue derramado por mim e por você. Ou por mim e por você, né? Para mim e para você. Cláudia, quer dizer que o Novo Testamento, ele refuta o Antigo Testamento, ele diz que o Antigo Testamento não serve para nada, ele fala... Não. Ele não diz que não serve para nada. Ele diz que o Antigo Testamento é muitíssimo importante, tanto que eles buscam no Antigo Testamento o quê? Reafirmar o que eles estão dizendo no Novo. É como eu falei, ele chega assim e fala, olha, lá em Davi fala o quê? Que o reino dele seria restaurado, e aí depois da restauração a palavra seria para todos, inclusive para os gentios. Então Tiago está colocando o Antigo Testamento de volta. Como é que ele não serve para nada? E ele ainda fala assim, ó. Ele ainda fala assim no 21, ó. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, ele fala que é importante, não é isso? Maravilha. Sim. Aí, olha só, a gente vai ler agora do 22 ao 32, tá bom? Uhum. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, eleger alguns homens dentre eles para enviá-los a Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé. Foram eleitos Judas, chamados Barsabás, e Silas, que eram líderes entre os irmãos. Mandaram por eles a seguinte carta: os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, os irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabemos que alguns que saíram de nosso meio, sem nenhuma autorização, perturbaram vocês com palavra, transtornando a mente de vocês. Pareceu-nos bem, ó, a religiosidade já transtornando a cabeça das pessoas lá atrás, se preocupando com a religião e não com as boas novas, né? Se preocupando com a lei e quase se tornando fariseus e saduceus na época. Ele fala assim, sem nenhuma autorização, o nego foi encher a cabeça de vocês com besteira, né? Então, vou dar um papo reto, se fosse na linguagem de hoje. Vou dar um papo reto para vocês, não se preocupa não, que a missão é diferente, brother. A missão é falar de Jesus e não precisa cortar o negócio. Não precisa cortar as paradinhas. Fica tranquilo, fica tudo favorável. Enfim, não ria não, Cláudia. Fica tudo favorável, entendeu? Não se preocupe em comer coisa que foi consagrada a ídolo, não se preocupe em ficar... Não, ele fala o seguinte, peraí, se preocupe em não comer, né? Isso, exatamente. Ah, tá. Se preocupe em não comer. Esse negócio não, porque a aliança é de coração. A aliança foi feita com Jesus Cristo, no sangue dele. Não tem esse negócio de cortar nada, não. Pode ficar de boa, só não vai por aí ficar comendo coisa e nem adorando um Deus estranho. Tá bom? Exatamente. Então, ele vai buscar Jesus Cristo verdadeiramente. Então ele fala, é o que o Fernando está colocando aí, ó.
Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas vim cumprir a lei. Mateus 5,17. Então ele está dizendo exatamente isso. Pareceu bem. E olha, o 28 é muito importante, Marcelo, porque ele fala assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Então não é assim, não fui eu que decidi sozinho. Pareceu bem ao Espírito Santo de Deus. E sabe o que é que eu acho massa? Eu acho massa que eles sempre buscam e esperam. A gente vai falar no de amanhã sobre a prisão de Paulo e Silas. A gente vai falar sobre direcionamentos, sobre a importância de ter direcionamento. Quando o Espírito Santo, o anjo desceu e libertou, que a gente falou sobre isso anteontem, libertou do cativeiro, ele falou assim: pega a sua sandália, pega seu cinto, põe a caba no ombro e me segue, vamos comigo. Né? É direcionamento do Espírito. Hoje, a gente está falando direcionamento do Espírito. Parece bem ao Espírito Santo e a nós. E por isso que a gente vê aqui. Não é porque eu achei massa, bonito, lindinho, e por causa disso, ou então por uma ideologia. Eu não quero afastar as pessoas, porque... Não é nada disso, entendeu? Porque eu não quero dificultar. Não, é porque pareceu bem ao Espírito Santo de Deus. Ele decidiu dessa forma e a gente também decidiu da forma que o Espírito Santo de Deus... abstenham-se. Aí ele fala assim: mas abstenham-se das coisas sacrificadas a ídolos, como o sangue, da carne de animais sufocados, da imoralidade sexual, e evitarem essas coisas farão muito bem a vocês. Sim. Né? E aí ele fala assim: e aos que foram enviados, partiram para Antioquia, e tendo reunido a comunidade, entregaram a carta. Quando a leram, ficaram muito alegres pelo consolo recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Não é isso? Tendo se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que enviaram. Mas pareceu bem Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Isso estava acontecendo. Eles estavam pregando, falando do amor de Deus e continuavam sua missão, né? Ele se sentiu abandonado. Oi? E ele se sentiu abandonado, né? Ficou #chateado, não foi isso? Não. Não? Não. O quê? Não, eles ficaram ali um tempo pregando a palavra de Deus. Não. O que aconteceu foi o seguinte, ó. Presta atenção. Porque eu quero entender aí que quem foi que ficou chateadinho com quem, porque Barnabé... Eu vou dizer. É agora. É a parte que eu quero falar, que é muito massa. Foi Paulo que ficou #chateadinho. Paulo #chateadinho. Magoadinho, Paulo. Olha só, gente, é fantástico isso. Para você ver que assim, Deus está mostrando. Eu acho fantástica a Bíblia. Vou falar isso mais uma vez. Depois, leia primeiro. Não, deixa eu só falar isso. Deixa eu falar isso. Seja educado. Primeiro fale depois. Senão não, eu vou falar isso. Chateadinho. Não, rapidinho, não vou falar o versículo, não. Ó, é importante, porque a Bíblia fala o seguinte: ela mostra o erro dos profetas, dos discípulos. Tô vendendo, tá baratinho, entendeu? Quem quiser comprar, qualquer R$2 que a gente tá precisando. Nossa, R$2 só? Só R$2. É baratinho. Pô. Cadê a mãe dessa criança? Mas olha só, se quiser também eu dou 50 para levar, porque come pra caramba. Meu Deus! Cadê a mãe dessa criança pra dar uma surra nele? Definitivo direto de Ceilone. Oi, galera. Continue. Aí o que acontece? Deus não esconde os erros dos discípulos, dos apóstolos, dos profetas. Ele coloca na Bíblia para a gente entender que todos eles são humanos, tá? Então, #chateadinho, vamos lá. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé:
Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como passam. E Barnabé deveria levar também a João chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastou desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Olha só. Então, o que acontece aí? Fantástico. Barnabé é um... Oi? Ele dá uma referência em Atos 13:13. Né? Uhum. Paulo que é quando eles João fica e eles vão, né? Pafos, exatamente. É justamente isso aqui, ó. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, que fica na Panfilha. Então João Marcos os deixou ali e regressou para Jerusalém. Esse ponto de ter deixado ali foi que ele ficou #chateado. Por quê? Ele ficou magoado com João. Tipo assim, pô. Se você entra numa jornada comigo, eu gostaria... Ele pensa assim, se você entra numa jornada comigo, eu gostaria que você fosse nessa jornada até o final. Até o fim. Com propósitos diferentes, entendeu? Eles tinham propósitos diferentes. E por terem propósitos diferentes, Marcos, chamado João, né, resolveu ir, voltar para Jerusalém. E Paulo ficou chateado com isso. Falou assim, poxa, me abandonou, um cara tão legal, papo bom. Na hora de dormir, a gente joga um dominózinho aqui, depois de orar, entendeu? Bate um papo, fala de como foi o dia, quantos ações... E aí ele me larga aqui, me deixa aqui e vai embora, né? Poxa, não é bem assim na situação. Ele fica magoadinho mesmo. E aí o que acontece? Olha só, é muito importante. Por quê? Porque aí ele tá nessa situação e Barnabé é um cara assim. Barnabé deu várias chances para que Paulo tivesse essa comunhão com os irmãos. Barnabé é o cara que chega lá e fala assim, gente, olha só, Paulo é o cara que anunciou a palavra de Deus, vem com a gente e tal. Por que vocês estão, né, achando Paulo uma pessoa ruim? Não, Paulo é um cara bacana. Ele se converteu, né? Oi? Barnabé sempre foi parceirão de Paulo, sempre esteve do lado dele. Sempre foi parceirão de Paulo. Entendeu? Que aí foi lá, apresentou ele para os discípulos. Não se preocupa não, tá comigo, é brother. Exatamente. E nesse momento, isso é de Barnabé. Barnabé é um homem acolhedor, ele é tipo Estevão. Ele vai lá, vende os bens dele, dá para a igreja. Então, assim, ele é uma pessoa que é acolhedora. E ele olha João e fala assim, eu acredito em João. Eu acredito que ele ficou com medinho, né? Abandonou a obra. De repente, o conflito entre ele e Paulo, não, Paulo é muito difícil de lidar, que Paulo é, né? Tudo a ferro e fogo. E aí, de repente, a Bíblia não fala exatamente por quê, só fala que ele ficou. Então, de repente, um conflito entre eles, alguma coisa assim, ele desistiu, falou, não, vou ficar aqui em Jerusalém. Ele não desistiu da palavra, ele desistiu de ir junto com Paulo. Não, chega de Paulo, né? E vou ficar aqui. E aí, Barnabé falou, cara, vamos dar uma chance para ele. Ele precisa aprender a palavra de Deus. Ele precisa entender que as coisas não são assim. Como fez com Paulo. Gente, vamos dar uma oportunidade para Paulo, sabe? Não é porque ele estava perseguindo as pessoas... Diferentes, né? Paulo exatamente. É sangue no olho. Paulo é sangue no olho. Vamos embora, tem que fazer, vamos juntos. Se exatamente. Tá Barnabé até o fim, não desiste não. Barnabé, e aí o que... Meu irmão, o cara erra, é normal, vamos dar uma chance para ele. Você também não quero você comigo, não. Quer saber? Exatamente. Vai com você e eu vou eu comigo. E você tem o seu jeito, eu tenho o meu, e cada um fica na sua. Vamos nos separar. Mas olha só, mesmo isso sendo errado, Deus usou isso para que eles dois separados, entendeu? Eles divulgassem a palavra em lugares diferentes, porque eram duas grandes lideranças, ok? E aí ele trabalha, Barnabé trabalha com João e Paulo trabalha com Silas. E olha que fantástico. Lá, aí é o que eu estava falando.
A gente volta lá, não vou dar spoiler, porque não tem nada a ver com Atos, tá? É lá no final. Colossenses 4:10 fala assim, ó. Sauda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. Sabe quem está falando isso? Quem? Paulo para os Colossenses. Ele diz, vai lá, ele está preso, ele fala assim, vai lá, chama, né, Marcos, que é que é João Marcos, que é primo de Barnabé, e ouve as instruções dele, se ele for com vocês, né? E ele fala assim lá no 11, e Jesus conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu lenitivo. Quer dizer, ele está dizendo assim, de inútil a útil, né? Ele deixou de ser um cara que Paulo vê como tá errado, abandonou o barco, né? Para um cara útil que precisa trabalhar na obra e ele tá ali admitindo o erro dele. Realmente eu deveria ter trabalhado mais na vida de Marcos. E ele fala também lá em 2 Timóteo 4:10, ele fala assim, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônicos, Crescente, e foi para Gálatas, Tito e Damácia. Ele está falando quando ele abandonou, né? Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e trazei-o, pois me é útil para o ministério. Lá no 11. Olha que maravilha. E lá em Filemão, ele fala também, cadê Filemão, Dona Cláudia? Filemão, ele fala assim, lá no 24, Marcos, Aristarco, Damas e Lucas, meus cooperadores. Né? Então, ali Paulo, já lá no final do tempo, né, dele, ele admite ter errado. Né? Ele admite assim, não, olha, realmente devia ter trabalhado na vida de Marcos, né? De João Marcos, é um cara que Barnabé ensinou bem a palavra dele e ele tem sido útil, tem sido meu cooperador, uma pessoa sábia, então ele admite ali o erro dele, né? Mas essa discussão, essa briga foi importante para quê? Para que a palavra fosse com dois líderes diferentes para lugares diferentes. Líderes com propósitos diferentes de disseminar, dividir para multiplicar. Né? Exatamente. E o que me chama a atenção é assim, é que nós somos cristãos, e eu acho que Deus quer mostrar isso para a gente, sabe, Cláudio? Nós somos cristãos, mas nós somos seres humanos. Nós vamos errar, nós vamos nos desentender. Mas, quando a gente está debaixo do direcionamento da palavra, da vontade do Pai, a gente continua sendo seres humanos extraordinários e fazendo coisas como essas que você mostrou aí. A gente volta atrás, entendeu? A gente não tem compromisso com o erro, a gente volta atrás, a gente se retrata e a gente faz as coisas acontecerem de forma diferente, né? Então, isso é muito importante. E aí, nem sempre e nunca será na nossa força. Nunca será na nossa força. Nunca. Será o ensinamento que não devemos descartar as pessoas. É muito importante a gente entender que a gente não deve descartar as pessoas, porque Deus, ele não ama coisas, ele ama as pessoas. E ele quer que nós sejamos iguais a ele, né? Então, iguais a ele é amar as pessoas, descartar. Então, eu acho que é isso. Que o ato do tanto nosso ato quanto o ato de Deus, eu acho que é único aí, entendeu? Não desistir do ser humano. Exatamente, não descartar as pessoas, é amar em profundidade. É aquela questão de que a gente colocou Saulo ontem falando que ele é indesistível, mas ele tem que ser indesistível também quando se trata do ser humano, seja indesistível no amor, né? Então você vê aí, Deus é indesistível no amor, seja indesistível no amor.
É isso aí. Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por essa tarde, por esse almoço maravilhoso. Obrigado por suas palavras, Deus querido. Obrigado por nos mostrar que nós precisamos verdadeiramente enxergar e não descartar seres humanos. Seres humanos, criaturas, filhos do Senhor, são nossos irmãos, co-herdeiros com Cristo. É nossa missão, é nossa obrigação, é o nosso propósito, aquilo que é maior do que o objetivo. Viver e falar de Ti e alcançar o maior número de pessoas possíveis dentro da nossa roda de conquistas, Pai. Em nome de Jesus, agradeço por mais um dia e peço, em nome de Jesus, transborde na vida das pessoas que estão aqui conosco e que elas consigam transbordar na vida das pessoas que estão ao redor dela também. E que as pessoas comecem a olhar para elas e falar: gente, o que é isso que está acontecendo com essas pessoas? Que mudança é essa? De onde que vem isso? E a gente consiga ser enxergado a tua luz nas pessoas. Que diminuamos nós e que o Senhor cresça a cada dia mais e que todos que olharem para mim, todos que olharem para você e todos que olharem para nós enxerguem o nosso ser supremo, nosso ser maravilhoso, o nosso Pai, o nosso Deus forte, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado. Amém. Amém. Beijo indesistível. Oi. Beijo. Beijo. É tu que encerra.